novamente, abraçando vocês todos da Rede Amigo Espírita para mais um programa Página Aberta, né? Hoje, quarta-feira, dia 27 de julho de 2016. Como o servidor estava fora do ar, esse programa está sendo gravado, mas como tudo tem um propósito, vai ficar bem gravadinho, preparado para que no futuro cada um de nós possamos refletir novamente e vocês então que não tiveram oportunidade de estudar conosco, ok? Então esse programa está sendo gravado, por isso não tem como fazer interação. O título é Em Ti Mesmo. Hoje nós vamos abordar o capítulo 14 do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, vamos a Emmanuel. Não é isso, Marilourdes? Estamos aqui, felizes por mais esse encontro, por mais esse momento, por mais essa oportunidade de reflexão dentro dessa temática que o Emmanuel vai nos trazer na noite de hoje. E ele vai se reportar a mais uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, e o versículo que vai ser trabalhado é o 22. É um texto, quem tiver a oportunidade de ler por completo, onde Paulo vai fazendo as recomendações aos seguidores do Cristo, principalmente na forma que muitas vezes em grupo, vai se verificando o que pode, o que não pode, os julgamentos. Então Paulo vai trazendo diversas recomendações e ele começa no primeiro versículo. Nós não vamos ler todo porque é grande, só vamos pontuar algumas coisas. Ele começa dizendo: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, o outro que é fraco come legumes. Então ele vai dizendo das diferenças, mas que nós precisamos ter essa compreensão e receber a todos aqueles que chegam buscando auxílio, buscando ajuda. E ele vai continuando, trazendo vários discernimentos, e ele diz, no versículo 17, ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque nisto serve o Cristo, agradável é a Deus e aceita os homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. E aí ele chega no versículo 22 e diz... Pergunta, na verdade, ele pergunta. Porque ele vai trazendo no versículo anterior, no 21, que os irmãos não tropeçam, não se escandalize, não se enfraqueça. Então ele faz essa recomendação e aí pergunta: tens tu fé? Ou tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Emmanuel pega só esse pontinho, Isso, O versículo ele é um pouco maior, mas Emmanuel se concentra nesse ponto, nessa interrogação e nessa seguinte afirmação. E eu gostaria só de completar quando ele diz: tem tu fé? Tenha a ti mesmo diante de Deus. E bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. E aí, E Emmanuel coloca o título, porque sempre é interessante frisar, Maria, a importância dos títulos que Emmanuel coloca nas suas obras. Porque tem tudo a ver. Então, se ele começa com essa indagação da fé, e ele diz lá em cima, bota o título Em Ti Mesmo, só aí já dá para entender o que é que Emmanuel está querendo nos fazer refletir. Isso. Porque em questão de fé,
A gente, no Espiritismo, a gente fala muito na questão da fé racional, na fé que remove montanhas e procura as instruções dos Espíritos no sentido de elucidação. Porque sim, o Espiritismo descortina, ele retira tudo que tiver, né, sobre o velador e coloca mesmo sobre cartas limpas na mesa. Não tem como eu dizer, rapaz, isso aqui está complicado, isso aqui está difícil. Mas o problema, muitas vezes nosso, é fazer com que a circunstância continue superficial. E diante de qualquer derrocada, como aqui, né, o texto de Paulo, diante de qualquer dificuldade, muitas vezes nós esmorecemos. Nós nos permitimos, inclusive, interferências espirituais que chegam a nos dominar pelas vias da obsessão. Sim. Quando que, se tivéssemos de fato a fé em ti mesmo, dentro de nós, vivenciando realmente a nossa base divina, a coisa seria diferente, né? Lógico, não existe santos no mundo a nível de não precisar de provas, nem tampouco de expiações, e muito menos de não se permitir cair. Obviamente, todos nós estamos nas vias do aprendizado, da continuidade, da perenidade, né, dos séculos ainda que tenhamos que percorrer para chegar. Só Deus sabe quando, porque nenhum de nós tem condições de saber, as vias de uma cristificação de fato. Mas a pergunta é: quão mais sincero, quão mais dinâmico, quão mais autêntico, quão mais verdadeiro está a minha posição com relação ao que eu professo, com relação ao que eu descortino, com relação ao que a base do Evangelho me proporciona sobre as vias da verdade tão bem descortinadas pelo Espiritismo. Não é isso, Maria Lourdes? São questões graves, principalmente no momento de transição, onde a própria mensagem de Apocalipse, trazida à Terra, segundo os estudiosos, pelo próprio Cristo, pela mediunidade de João, o evangelista, conclama que apenas 1/3 da humanidade herdará de fato a Terra, né? Na bem-aventurança de viver a regeneração, de viver a pacificação e de, sobretudo, conquistar em si, obviamente, todas essas questões que já pontuamos aqui, né? Então, a base é: por que ainda nos colocamos em dificuldade? Emmanuel começa dizendo o seguinte: no mecanismo das realizações diárias. Então é no cotidiano que a gente está experienciando isso, que a gente está sendo, digamos assim, agraciado com a oportunidade do aprendizado e da elevação espiritual. Não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Então, Emmanuel aqui já fala que o reencarnante, ele tem diariamente um propósito que expressa para a sua plena realização confiança em si mesmo, para poder de fato superar, para poder de fato cumprir essas obrigações à face de Deus. Isso. Não é? Isso é interessante, não é? Ele vai trazendo que
ter fé, expressão na né? confiança. E ele começa dizendo que isso é, de certa forma, uma consequência desse mecanismo das realizações diárias. Então, as realizações diárias, não é possível esquecer a criatura, aquela expressão de confiança em si mesmo. Senão, nós não temos confiança em si mesmo, as realizações cotidianas mais simples, elas vão vir, de acontecer. Exatamente, vão vir recheadas de perturbações, de ansiedades, de dúvidas, e de medo, consequentemente, dos insucessos. Né? Então, a criatura precisa ter aquela expressão de confiar em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações para cumprir os desígnios de Deus, né? A face de Deus. Ou seja, aquilo que a gente veio para ser realizado aqui, né? Exatamente. E Emmanuel continua no parágrafo seguinte: os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, consequentemente, aumentando pelo próprio esforço, prosseguem, aliás, nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Né? Então, temos um trabalho a realizar dentro dessa obra divina que nos conclama a vida. Exato. E é interessante como é sutil e profundo, Queiroz, isso que ele traz, porque veja bem, os que vivem na certeza das promessas divinas, e aí a gente pode dizer assim, quem vive nas promessas divinas fica achando que Deus vai fazer por ele, não. Porque isso é tão profundo, você falou, eu interrompi, é tão profundo, porque fica aquela questão, né? Quem já não questionou sobre Deus? Isso. Sobre de fato se Ele existe? Porque é aquela história, nós estamos nos baseando no invisível, né? E obviamente em promessas. Ou seja, não é algo que, se a dúvida persiste, me garanta sucesso. Exatamente. Então, os que vivem na certeza da promessa, ou seja, os que acreditam em toda essa construção da espiritualidade, que não estamos sós, que a morte não existe, que nós somos consequências de várias experiências reencarnatórias, que estamos aqui por um propósito, isso tudo é as promessas divinas. Quem vive nessa certeza, né, quem acredita, ou no mínimo, acredita na divindade, né, eles, como ele diz, são os que guardam a fé no poder relativo. Ou seja, o que é esse poder relativo? Nós compreendemos que podemos ir até um certo ponto. Tem coisas que não estão no nosso controle. Exatamente. Por mais que a gente queira, nós não temos o controle do amanhã, nós temos no momento aqui alguma coisa. Mas até isso é relativo. Né? Mesmo assim, é tão interessante que ele diz, né? A gente pode aumentar essa relatividade pelo próprio esforço. Aumentando pelo próprio esforço e prossegue nas edificações definitivas com vista à eternidade. Ou seja, aquilo que me é limitado no momento, eu posso ir aprendendo mais, edificando mais, porque trazendo mais experiência. Vai chegar um momento que a experiência adquirida vai me dar mais fé. Vai me dar possibilidade de ganho, de fato, realizar. Né? E muitas vezes a gente está realizando coisa de forma providencial, ou seja, de forma que a espiritualidade processa e nos evidencia esse trabalhar. E a gente acha muitas vezes que não realizou, não teve sucesso, por quê? Não foi da forma que a gente queria que fosse. Exatamente. Não é? Muitas vezes a gente vê até uma questão de um trabalho de momento ou de uma realização qualquer, né, que a gente não logra, mas que na frente, quando passa, quando a gente entende a circunstância, quando a gente vivencia o que teve que ser vivenciado, e a gente olha para trás e diz, meu Deus,
foi até bom que fosse desse jeito, né? Às vezes até um processo de dor, às vezes até também um processo de doença. Porque é como diz aquela novela, né? Tudo, muitas vezes, tudo que vem de ruim, muitas vezes... É para melhorar. Muitas vezes não, sempre é para melhorar. Mas o que é importante é a gente não perder a fé. Não desguarnecer da esperança que alimenta o propósito divino dentro de nós. Porque estamos banhados em misericórdia, Maria. Estamos banhados em amor. O próprio Jesus disse, e eu sou crente nas promessas do Cristo. Misericórdia quero, sacrifício não. Então, quando a gente pensa que está sozinho, quando a gente pensa que a lamúria é demais, o sofrimento é atroz a ponto de nos sentirmos abandonados, de querermos jogar tudo para o alto. Gente, vamos refletir melhor, né? Misericórdia quero, sacrifício não. Então, não façamos muitas vezes, eu sei que em muitas circunstâncias, né, e acontece muito quando a gente fala de fora de um problema, né, é óbvio, é uma outra visão, é um outro paradigma, diferente daquele que está vivendo a problemática. Exato. Mas tem que se fazer um entendimento de que as circunstâncias não são gratuitas e as circunstâncias também não são ao acaso. Existe uma regência, existe um labor, existe algo que está além, muitas vezes, inclusive, da compreensão. São as promessas divinas. Mas a promessa maior de Deus é o atingimento da paz, é o atingimento da felicidade. Então, isso deve ser realmente robusto dentro de nós mesmos, para que a gente possa passar por essas tempestades. E aí, depois da tempestade, como o verbo popular diz, vem a bonança. Justamente. E Emmanuel, Queiroz, no parágrafo seguinte, ele vai justamente trazer a contrapartida, né? O primeiro, ele coloca aqueles que se fortalecem, que têm a certeza nas promessas divinas, que compreendem que a sua fé ainda é relativa, o seu poder é relativo, mas nessa confiança ele vai aumentando com o seu esforço. No outro, ele vai trazendo o seguinte: os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Não sabe para onde ir. E são levados pelas circunstâncias, pelo vento, pelas correntes, né? É aqueles que comungam e rezam naquela música, deixa a vida me levar, né? Na verdade, não é esse o objetivo nosso. Ao contrário, nós é que devemos ser senhores da vida sempre, né? Obviamente tem algumas circunstâncias, alguns momentos que não vai ser do jeito que eu acho ou queria que fosse. Mas, sem dúvida, é o melhor caminho que Deus está escolhendo para nós, para que possamos, enfim, potencializar mais ainda a conquista. Exatamente. No texto de Joana de Ângeles, Consciência, Aquisição da Consciência, ela diz que esse momento, né, dessa conscientização é o instante a partir do qual nós conseguimos discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio. E aí a gente alcança o ponto elevado da condição de ser humano. E o efeito natural desse processo evolutivo. E essa conquista nos permite avaliar fatores profundos, o bem, o mal, o certo, o errado, o dever, a irresponsabilidade, a honra, e o que é certo, o que é nobre, o que é vulgar, o lícito, o irregular, a liberdade e a libertinagem. Então, quando nós estamos sob parâmetros espirituais, nós temos um roteiro, um caminho. Mas quando nós estamos embasados nas promessas humanas, que são vulneráveis, nós ficamos justamente como ele disse, sem amparo, sem onde nos apegar, né? E quando nós compreendemos
entendemos que precisamos ter confiança em nós, mas essa confiança está atrelada a algo maior do que nós, né? Essa potencialidade da confiança em mim está ligada a essa confiança maior. Aquele que tem fé no sentido de estar ligado à espiritualidade, vai ter combustível para manter-se com fé nas suas aptidões. E aí, Emmanuel continua, né, Queiroz, nos trazendo: os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades. Aqueles que não acreditam em si mesmos, né, esperam e ficam na esperança das promessas humanas, do que as pessoas podem fazer, o que as pessoas podem dar, o que as pessoas podem, mas eu não, a gente escuta muito, mas é porque eu não tive oportunidade. Nós sabemos que nós temos muitas dificuldades, pessoas realmente que têm muitas dificuldades, mas nós podemos ir adquirindo, no nosso tamanho, na nossa medida, alguns mecanismos para a gente acreditar no que nós podemos fazer. Isso que eu estou dizendo não é para ser um superstar de descoberta. Não, às vezes nós precisamos nos descobrir nas pequenas coisas mesmo, do nosso dia a dia. Por isso que Emmanuel começa lá. É na vivência diária, nas realizações diárias, que nós precisamos confiar. Porque às vezes é necessário ter tanta confiança em si mesmo, Queiroz, para levantar e enfrentar a vida. Um ato simples. Um ato simples. E nós precisamos confiar. Como eu ouvi uma coisa que eu acho que a gente, até foi você que trouxe, que dormir é um ato de fé. Porque nós dormimos com a certeza que vamos acordar. É um ato de fé, ou aqui, ou espiritual, mas que nós vamos acordar em algum lugar. Então é um ato de fé porque você está sem o seu controle, mas você está compreendendo os desígnios de Deus. Então, para que a gente possa levantar de manhã, ir para o trabalho, ou cuidar da nossa casa, ou fazer qualquer que seja a atividade, nós precisamos confiar que vamos realizar. Em relação a essa nuvem, né, escura, esparsa, que atualmente demanda pelo Brasil, pelo mundo, né, muito medo, muita incerteza, muita insegurança, né, a gente vê como que a moral fosse também colocada à prova em muitos cantos, em muitos poderes, inclusive, que deveriam representar bem e à altura, com dignidade, a questão popular. A gente vê desmandos, a gente vê desmandos, a gente vê tanta coisa errada, e aí essas bases acabam vindo a nos contaminar, e essa contaminação obviamente, se a gente se deixa levar, ela esmorece a fé, ela tira a certeza de um dia melhor, ela nos faz descrer até na própria divindade, e consequentemente a gente perde a esperança. E isso é horrível. Por quê? Quando eu começo a agir nesse pressuposto, eu estou alimentando esse processo e, em contrapartida, estou dificultando aos prepostos da luz, a divindade como um todo, em fomentar as circunstâncias, realizações para melhor resolver essas problemáticas. Porque tudo é um conjunto entrelaçado, do qual fazemos parte, do qual também colaboramos, positiva ou negativamente. E, em contrapartida, se a gente se sente acanhado, se a gente se sente tolhido, é porque estamos fomentando também isso, né? Na questão da física mesmo, da física quântica, a gente sabe que muito das circunstâncias está sobre a ótica de quem está observando a questão. Então, se a observação é nesse sentido, obviamente, o que é que a gente espera encontrar? Por isso que a fé, ela tem que ter uma base muito mais forte. Ela tem que embasar uma razão, mas não é uma razão qualquer.
é uma razão de luz, é uma razão divina, é uma razão que nos faz entender nas esferas das obrigações que nos compete a face de Deus, para, digamos assim, a prova não, para o testemunho, né? A minha realização para mostrar a Deus de fato, para mostrar a Deus de fato que eu estou em cumprimento das questões que me foram propostas. E que em muitas circunstâncias, quanto mais a gente sabe, né, mais alicerçado, inclusive nas questões espirituais, quanto mais lucidez o Espírito tem, quanto mais lucidez o Espírito tem, mais ele colabora, inclusive na elaboração do processo, das circunstâncias, da vida que ele vai realizar, sobre escolha pessoal. Obviamente orientada por aqueles que sabem melhor, né, e que traçam esse processo para o sucesso. Exatamente. Então, nós não estamos aqui para fraquejar, nós não estamos aqui para perder. Porque o apoio, se a gente observar, o apoio é enorme, o apoio é grandioso. Um Um amparo, porque eu não vejo não quer dizer que não exista, né? A gente, em muitas circunstâncias, a gente vê isso se proceder no dia a dia mesmo. Em algumas situações em que o perigo foi eminente e a gente escapou, não é? Ou mesmo quando alguma coisa nos acometeu, depois daquela tormenta passar, e se a gente aproveitar bem, porque depende de nós o melhor aproveitamento das questões que nos envolvem, a gente observa na retaguarda, enxerga aquilo ali e olha para frente e reflete e entende quão foi interessante, quão foi necessário e quanto me favoreceu para crescer, para ser melhor. Dificuldades todos nós temos, e a gente vê pessoas que têm muito menos possibilidades do que nós, dando verdadeiras lições de fé, de otimismo, de esperança e superação, mostrando realmente que essa base divina, de fortaleza, de solidez, é imanente à nossa pessoa, porque somos mais do que pensamos. Nós somos, de fato, seres divinos com um propósito de aprendermos com Deus um dia a ser co-criadores com Ele. Então não é pouca coisa. Exatamente. Né? Se a gente enxerga muitas vezes, né, seres alienígenas, né, com aquela tecnologia de máquinas que superam qualquer base do conhecimento que temos hoje. Quando a gente enxerga a espiritualidade nas obras literárias que a gente vai vendo, fazendo realizações, né, fomentando com o seu amor, com o seu conhecimento, coisas fantásticas e muitas vezes até na ótica nossa, verdadeiros milagres, né? Aí a gente percebe, mas eu também um dia vou estar nesse usufruto, vou adquirir esse conceito, essa força, essa tecnologia, vou também fazer parte desse contexto mais avançado e melhor, porque tudo é um processo. Sendo a natureza, né, universal, a criação divina, de toda a eternidade, na nossa base de criação, somos ainda seres muito pouco ainda em desenvolvimento, somos seres novos, né? Muito novinhos ainda, consequentemente, muito ainda temos que aprender,
com os irmãos mais velhos que já entenderam melhor, que já superaram muito e muito mais, porque para chegar às vias de um Bezerra de Menezes, de um Chico Xavier, de um Emmanuel, né? Ou mesmo de um ser extraterrestre, que a gente vê ali chegar com aquela força toda, né? Com aquela energia, com aquela tecnologia, foram necessários um caminho muito longo de crises, de superações, de dúvidas, né? De entendimento, de estudo, de engrandecimento superior. Mas eles só fizeram isso porque nas suas realizações diárias, sem dúvida, eles não excresceram a confiança em si mesmo. Porque todos nós temos o potencial. Dizem até que a gente só usa 10% da nossa capacidade mental. Imagina se a gente começasse a usar 12%, 13%, 15%, não é? A gente chega lá. E é justamente isso que Emmanuel vai trazer. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém do seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não pode excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. E aí João nos diz que nós somos herdeiros, né? Herdeiros de si mesmo, das expressões do ser que evolui por etapas. E nessa evolução por etapa nós vamos adquirindo os nossos recursos e corrigindo os erros anteriores e somando conquistas, né? E que nós jamais vamos retroceder nesse processo, mesmo quando aparentemente reencarna dentro de paredes da enfermidade, mesmo estamos enfermos, né? E aparentemente o corpo seja um limitador, a doença seja um limitador, a mente ou a emoção, ela continua fluindo, né? E vamos evoluindo cada momento, cada vivência, cada existência terrestre pode ser considerada uma grande oportunidade, pode ser não, é considerada uma grande oportunidade, né? Porque ele vai dizer ainda, na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Achei fantástico isso. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do Filho para realizar. E mesmo, a gente tem que lembrar também que mesmo esse pode tudo de Deus está dentro do que Ele estabeleceu como lei. Porque se Ele fomentou e criou leis para reger todo o processo, para fazer um certo controle com relação à obra, né? Ao processo, à efetivação, obviamente o que ele faz e a gente não entende é porque está ainda fora do alcance do nosso entendimento. Mas não quer dizer também, inclusive, que seja fora dos parâmetros das leis vigentes, das leis naturais, estabelecidas pelo próprio Criador para o nosso bem. E quando eu falo para o nosso bem, eu me coloco no parâmetro de universal mesmo, de ser universal, não de um terráqueo, né? Não de um humano da terra apenas, mas de um ser divino que tem o universo ainda para entender e explorar e, consequentemente, também viver. Exatamente. Não é? Porque as leis naturais, elas regem o universo, não é só a Terra. Como também o Evangelho, ele é um código universal de vida, traduzido pelo Cristo para o nosso entendimento, para a nossa forma de entender. Mas, sem dúvida, esses parâmetros do Evangelho expressos aqui são os mesmos, sem dúvida, em qualquer outro planeta onde a vida prossegue, sob formas, inclusive, que nós nem imaginamos que seja, mas que não deixa de ser vida, não deixa de ser criação divina. Não é? E é tão interessante, Queiroz, que ele continua dizendo, não é? Um pai que fizeste mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um a
as faculdades mais brilhantes. E isso é tão interessante, tão profundo. Veja só, o que é que nós, hoje eu conversando, Querés, com uma pessoa, justamente sobre isso, sobre a educação dos filhos, e nós compreendendo nessa conversa, como muitas vezes os pais precisam, para eles, acreditar que os filhos não podem sofrer, que os filhos, que eles precisam suprir os filhos de tudo, fazer tudo pelos filhos. E isso é terrível. Porque eles acham que assim esses filhos serão felizes. E na verdade é como tem aqui. Veja só, um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes, exterminaria em cada um a faculdade mais brilhante. Porque você precisa se descobrir. Ele precisa ser inventivo. Exatamente. Ele precisa usar a sua inteligência na sua própria superação. Exatamente. E o jovem hoje, o jovem cheio de criatividades, ele precisa confiar que ele é capaz. E não que os pais precisam fazer tudo pelos seus filhos. Hoje nós temos um equívoco muito grande na educação, porque nós ainda não estamos no equilíbrio. Nós saímos de um extremo, Queiroz, e fomos para outro extremo. Um patriarquismo para um filiaquismo, por dizer, né? Onde a figura do pai a mãe deixa de ser central e a figura do filho torna-se umas vias de centralidade, só que no excesso de proteção, no excesso de zelo, no excesso tal grande quão que, como diz aqui, onde vai ficar o desenvolvimento das faculdades mais brilhantes que essas criaturas vieram, inclusive, para deixar o seu legado. Porque cada um, não importa aonde esteja, não importa a profissão, não importa a localidade, cada um deixa na terra o seu legado. Exatamente. Porque é o legado da realização pessoal, daquilo que ele conquista, daquilo que ele desenvolve em si. Porque o resto vem depois, como consequência daquilo que ele vai fomentando dentro de si mesmo. As maiores conquistas da humanidade e o que os maiores vultos que tivemos deixaram de legado só se realizou assim, porque antes de realizar o externo, eles realizaram em si, no divino, na sua potencialidade, o que eles vieram desenvolver. E a gente vê muitas biografias, principalmente desses grandes mesmos vultos, não foram biografias de facilidades. Sim. Muita superação, muita dificuldade, muita crise. Só a exemplo, né? Só Thomas Edison, o inventor da lâmpada, que estourou mais de 1000 bulbos. Chegou até um ponto de um dos ajudantes dele dizer: meu filho, desista, porque permanecer no erro não é burrice. E a gente costuma dizer isso, né? Permanecer no erro é burrice. E Thomas Edison sorriu e disse: não, meu irmão, eu estou a cada erro aprendendo a forma do erro anterior de fazer certo. E aí nós temos hoje a lâmpada. Imagina se ele não tivesse tentado. Mais de 1000 vezes. Porque, Queiroz, conseguir, né? Quando a gente vai buscando a confiança, nós vamos alicerçando sentimentos, né? E o homem encontra forças para vencer os desafios que apresenta no caminho. Se eu não acredito que eu posso e que alguém precisa fazer por mim... Ou fico dando desculpa, porque tem isso também. Claro, né? Porque eu acredito que eu não consigo. E acho que... Por isso que ele no começo disse, são pessoas que ficam acreditando na confiança humana e não em si mesmo que pode realizar. Então, quando nós acreditamos em nós, pais, educadores, precisamos acreditar na potencialidade dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos evangelizandos. Nós precisamos acreditar na potencialidade divina de cada um, para que isso possam ser alicerçados sentimentos e virtudes para dar condições de superação, né? Então, Emmanuel traz numa
profundidade para a gente. Tem uma beleza, né? Indescritível. Que nós precisamos confiar em nós. E aí ele encerra, né, Queiroz, dizendo: porque te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo. Olha só, não é um trabalho qualquer, é um trabalho justo. Porque da justiça divina e, consequentemente, do amor divino, ninguém escapa. Né? Se temos um quinhão a pagar, também temos a misericórdia, por outro lado, que nos confere, apesar de muitos descrerem, mas que nos confere a facilidade. Porque se a gente fosse, eu fico imaginando, se a gente fosse pagar assim, o ceitil por ceitil mesmo, como está no literal, né, do Evangelho, gente, de uma vez só, de uma punhalada só, a gente não aguentaria não. Porque, graças a Deus, o véu do esquecimento nos faculta, já é uma prova da misericórdia e do amor. Porque não é brincadeira não, o que a gente deve, o que a gente deixa de fazer e o que a gente faz errado, se for juntar nas circunstâncias, são muita coisa. Mas a gente não pode se prender literalmente a isso, a gente tem que se ver diante da perspectiva do que eu vou conquistar da frente. Porque sem dúvida, a gente tem que botar isso na cabeça. Deus é justo, mas também é misericordioso. Então, a balança divina é diferente da balança humana, em termos de justiça. Porque pensemos, quando quando nós vamos buscar por justiça, na verdade, em suma, a gente está querendo vingança. A gente está querendo uma desforra. Nós ainda temos essa base que permeia a justiça humana. Daí o exemplo do que a gente vê nos nossos presídios, né? Que não são escolas reeducadoras, não são unidades de reabilitação. De pouquinho em pouquinho está surgindo um exemplo, uma coisa ou outra que está mostrando um diferencial. E aí a gente pergunta, mas por que tanta violência? Por que tanta coisa desmantelada no mundo? Se nós somos mantenedores da violência, se nós somos mantenedores dos desmantelos, se nós não fomentamos uma justiça de readaptação, de reeducação, e sim uma justiça de desforra, de vingança, de abandono e de exclusão, o que é que a gente está esperando então? De retribuição da vida. A justiça de Deus, a justiça divina, é diferente disso. Ela não é punitiva. Nós é que inculcamos muitas vezes na cabeça das nossas crianças que Deus castiga, que Deus pune. Quando na verdade Deus ama, apenas ama. E a justiça dele é corretiva. Ele administra os processos pelas suas leis para administrar a reparação, a correção e a readaptação e o retorno à realidade como tem de ser. E é esse o grande diferencial. E é isso porque Emmanuel diz: o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo. Trabalho justo. Né? Então, se assim o é, faze-o retamente. Porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Né? Então, essa chave de Emmanuel aí é magnífica. Em ti mesmo. Né? Diante de Deus, e nós estamos constantemente diante de Deus. Principalmente na superação dos obstáculos, das dificuldades, do pagar de nossos erros,
na superação de nossos conflitos, de nossos medos. Deus está diante de nós. O que é que nos falta então, meus irmãos? É amparo? Existe. É orientação? Tem também. É apoio? Também se encontra. É ombro, amigo? Tem também. Então o que é que nos falta? Hein, Maria Lúcia? Daí, fala aí da psicologia, o que é que nos falta? Confiar em nós mesmos, né? E assim, nesse grande aprendizado de hoje, que possamos ter fé nas promessas de Deus e confiar em nós. Queria deixar, Queiroz, uma mensagem de Meimei, psicografada por Cândido, nosso querido Chico, Francisco Cândido Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-o por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais ditosos são os que perderam desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Sempre será outro dia, né? Porque quando a noite surge, a gente só tem uma certeza: o dia também irá raiar, né? Então fiquemos na paz, na harmonia do Cristo, prosseguindo firmes, confiando em Deus e continuando na nossa busca de sermos cada vez melhor. E também confiando em nós mesmos, né? Como diz o título de Emmanuel, em ti mesmo. Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Obrigado, meus irmãos, pela companhia de vocês, por mais esse momento maravilhoso de aprendizado, e até o próximo Página Aberta. Fiquem conosco.